Cumprimentos, irmãos, capaz do Senhor. Amém. E para os irmãos abrirem isso comigo, em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. Fala assim, sobre a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia no profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até aqui, irmãos. No domingo, quando eu saí daqui, eu já tinha tido um sonho. O Senhor já tinha me dado um sonho no domingo, que eu que estaria aqui ministrando na quinta-feira. Mas eu achei que era da minha carne. Eu falei: Senhor, mas faz tanto tempo que eu não prego. Eu acho que é da minha carne. Mas se não for da minha carne, ainda falei desse jeito para Deus: o Senhor vai usar o pastor para falar para mim. Eu saí daqui, o pastor falou assim: peraí, você que ministra quinta-feira. Eu falei: Senhor. E o Senhor colocou justamente essa passagem no meu coração. Porque o Senhor falava para mim sobre a fuga de Jonas. E o Senhor falava para mim assim, que muitas vezes Ele nos dá a direção que nós devemos ir. Só que nós sempre vamos na contramão da vontade do Senhor. E eu comecei a entender sobre essa passagem de Jonas, porque eu já ministrei em outras congregações sobre essa passagem, mas em cada lugar que a gente fala, o Senhor nos dá um novo entendimento da palavra, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias, né? E quando o Senhor me deu essa palavra novamente, eu comecei a entender. Quando o Senhor dá uma ordem para Jonas, Ele fala assim: Jonas, levanta-te e vai. E o Senhor falava assim no meu coração: quantas pessoas que eu já mandei levantar há muito tempo. O Senhor já deu a ordem para você se levantar e ir e fazer. Mas será que nós não somos igual a Jonas? Porque eu já vi muitas pessoas pregando e falando: não, Jonas se acovardou, Jonas fez isso. Realmente, irmãos, ele se acovardou. E nós? Será que nós não nos acovardamos quando o Senhor fala assim: ó, é para você ir nessa direção, e nós vamos na direção oposta? Porque nós achamos que nós podemos se esconder de Deus. Nós achamos que nós vamos conseguir fazer a nossa vontade, não a vontade do Senhor. E quando veio essa palavra para mim, irmãos,
foi um tapa na cara que eu levei de Deus. Porque há muito tempo o Senhor está me mandando fazer, me mandando ir, e eu estou estacionada. E o Senhor falava assim para mim, assim, sabe Jonas? Eu mandei ele ir, ele foi na direção oposta. Sabe para onde eu mandei Jonas? Para Nínive, foi para Tarso. E eu comecei a entender, irmãos, que quando nós andamos na contramão de Deus, o mar se levanta de uma forma, irmãos, Deus. E quando nós olhamos, ainda temos a coragem de falar para Deus assim, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Mas para quê? Nós ainda temos a audácia de perguntar ao Senhor. Sabe o que o Senhor fala? Eu mandei você ir para onde? Olha a direção que você está tomando. Você vai começar a entender o porquê desse vento na sua vida. E eu comecei a meditar mais na palavra do Senhor durante essa semana. E no versículo 3 fala assim: Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarso, e descendo a Jope achou um navio para Tarso, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir para Tarso e diante da face do Senhor. Irmãos, ele pagou. E quando eu comecei a ler isso, eu falei assim, meu Deus, quantas coisas nós estamos pagando para fugir diante da face do Senhor. Aí eu comecei a olhar e falar assim, realmente, quando nós estamos na contramão do Senhor, irmãos, você pode pagar o valor que for, o Senhor vai te achar. Não adianta você se esconder, não adianta você achar que o Senhor não está te vendo. Jonas achava, porque o Senhor tinha acabado de falar com ele, ele falou assim, vou para Tarso, que o Senhor não vai mais ter como falar comigo. Só que ele esqueceu de um Deus que é dono do céu, da terra, do mar, de tudo. Aleluia. De tudo. E eu sinto lhe informar, se você está fugindo da direção que o Senhor te deu, Ele vai te achar. Não adianta você correr, não adianta você querer questionar a Deus, querer dizer, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não adianta, porque você está na contramão da vontade do Senhor. E hoje é uma noite de cura e de libertação. E sabe o que o Senhor quer te curar? Da sua desobediência. Ele quer te curar daquela ferida que está aberta há muito tempo. Você olha e acha que não tem mais jeito, que não vai conseguir, que não vai dar conta. Mas você vai dar conta. A partir do momento que você levantar suas mãos e falar, Senhor, realmente, não adianta mais eu brigar, eu fugir, eu tentar fazer da minha vontade. Porque a nossa vontade, irmãos, nós vamos até um certo ponto. Mas dali em diante, quando o Senhor tomar a rédea novamente, você vai chorar, você vai gemer, mas você vai ter que entrar na onde o Senhor quer que você esteja. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil a gente viver a palavra do Senhor, a gente fazer a vontade do Senhor. Porque todos nós que estamos na obra, a gente sabe quanto é doloroso, irmãos. Deus te mandar fazer algo e você se acovardar. Quando Deus manda você fazer, você ir e você não ir. Você sente um peso pior do que se você tivesse feito. Porque quando você faz, ainda que a luta se levante, você sabe que foi Deus. E é Deus que garante quando Ele manda você ir, quando Ele manda você fazer. Aleluia. E a gente sabe que não é fácil. Voltando à palavra, versículo 5.
Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia no profundo sono. Irmãos, se a gente parar para analisar essa palavra, os marinheiros estavam temendo mais a Deus do que Jonas. Porque eles sabiam que aquele mar que tinha se levantado não era algo normal. Eles estavam temendo mais a Deus do que a Jonas. Porque o próprio Jonas que conhecia o Deus verdadeiro. Porque aqueles homens, eles não conheciam o nosso Deus. Mas Jonas sabia que era Deus. E eles começaram a jogar tudo no mar. Para tentar aliviar. Mas sabe o que Deus fala? Quantos Jonas nós colocamos no nosso barco? Quantas pessoas desobedientes nós colocamos no nosso barco e nós pagamos preço junto? Porque às vezes você pode estar fazendo tudo certo, mas se você colocar um Jonas do seu lado, você vai pagar preço. Você vai pagar o preço junto com ele. Porque estar na desobediência, irmãos, é um preço alto. E quando Jonas entrou naquele navio, eles tinham alguma coisa a ver com a desobediência de Jonas? Não. Eles nem sabiam que Jonas estava fugindo de Deus. Aí o Senhor falava para mim assim, a desobediência, quando você coloca um desobediente no seu barco, você pode afundar junto com ele. Quem você tem colocado dentro da sua casa? Dentro das situações que você está vivendo? Será que aquelas ondas que se levantaram na sua vida não tem a ver com o Jonas que está no seu barco? Será mesmo que essa luta que você está enfrentando é permissão de Deus somente para você aprender algo, ou é o Jonas que está dentro do seu barco? Jonas sabia que aquele mar estava daquele jeito por culpa dele. Porque ele mesmo falou para aqueles homens, me lança no mar, que a tempestade vai se acalmar. E nós, será que quando nós somos o Jonas, nós temos a coragem de pedir para o outro, me lance no mar, que eu sei que a culpa é minha? Quem tem sido você diante de Deus? Ou quem tem sido Jonas dentro do seu barco? E o Senhor me trouxe essa reflexão hoje sobre as ondas, sobre a desobediência, sobre a afronta de Jonas a Deus. Porque quando nós desobedecemos, nós também estamos afrontando. Porque nós sabemos que quando Deus nos dá uma ordem, Ele não está vendo só aquela situação, Ele já está vendo lá na frente. Se nós olharmos para a nossa situação hoje, você consegue ver seu futuro? Amanhã? Mas Deus sabe. Deus sabe por que você está passando o que você está passando. Deus sabe o para que você está passando. E quando aqueles homens começam a lançar sorte para saber o porquê, sabe quem cai? Jonas. Porque até no azar, Jonas deu azar. Irmãos, não adianta. Muitas vezes nós fazemos algo e achamos que Deus não está vendo. Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele contempla tudo. Até os nossos pensamentos o Senhor sabe. O Senhor vê tudo. E quando eles chegam até Jonas e falam, da onde você é, quem é o seu povo, Jonas fala a verdade. Até para lançar Jonas no mar, eles temem a Deus.
Aí sabe o que o Senhor tocava no meu coração nesse momento? Que às vezes os lá de fora têm mais temor ao Senhor do que nós que estamos aqui. Nós que estamos na presença do Senhor, muitas vezes nós nem tememos pelo que nós vamos fazer, porque nós achamos que está tudo certo, que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Mas aonde está o seu temor? Aonde está o seu amor ao Senhor neste momento? E a palavra do Senhor fala que quando Jonas foi lançado naquele mar, veio um peixe e engoliu Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Muitos até entendem que é um castigo, mas eu entendo como livramento. Sabe por quê, irmãos? Se fosse um castigo, Deus deixava Jonas morrer. Mas foi um livramento, porque o Senhor preparou até o peixe para um desobediente. Aleluia. Até o peixe Deus preparou. Aqueles 3 dias, aquelas 3 noites, serviu de reflexão. Assim é na nossa vida também. Será que nós temos refletido para ser uma pessoa melhor? Fazer algo melhor? Nos tornarmos melhor? Realmente fazer a vontade do Senhor melhor? Jonas precisou estar lá dentro daquele peixe para ele reconhecer que Deus é Deus. O que precisa acontecer na sua vida mais para você reconhecer que Deus, Ele é Deus? Ou você acha que isso acontece na vida dos outros? Que só precisa acontecer na vida do seu vizinho para você entender que Deus é Deus? Ou precisa Deus tocar em alguém que você ama muito para você entender que Deus é Deus? Eu confesso aos irmãos que muitas vezes Deus precisou tocar na minha saúde para eu entender que Deus era Deus. Pelo tempo que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, até que Deus teve misericórdia com a minha vida. Mas eu não recomendo a ninguém permanecer longe da presença de Deus, porque lá fora não tem nada para nós. E não pense que o mundo vai melhorar, porque não vai. Se você está com um pé aqui e um pé no mundo, pensando assim, amanhã eu vou para a presença de Deus. O amanhã pode chegar para você hoje. E não dá tempo de você permanecer na presença de Deus. Fincar mesmo os seus pés na presença de Deus. E o Senhor falava no meu coração sobre isso. Sobre os 3 dias que Jonas ficou lá. Imagina você 3 dias na escuridão. Imagina o que ele passou lá dentro. Se coloca você no lugar de Jonas nesse momento. Você saber que você está passando por tudo isso por desobediência. Mas saiba, irmãos, que da mesma forma que Deus te coloca na prova, Ele te tira da prova. Aleluia. Da mesma forma que Deus permite você passar por aquilo, quando você reconhece que Deus é Deus, que você faz uma oração e fala, Senhor, eu entendi que sem a sua presença não dá para viver. E você volta e aceita realmente ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor começa a fazer tudo novo. O Senhor renova, o Senhor faz, porque Ele é Deus, Ele é o seu Pai. As pessoas podem até nos magoar, fazer acontecer, mas e Deus? Aonde tem ficado Deus na sua vida? Aonde tem ficado Deus dentro da sua casa? Aonde tem ficado Deus dentro do seu trabalho, na rua? Será que as pessoas que olham para você conseguem enxergar Deus através da sua vida? Ou
ou somente um Deus artificial? Será que nós temos vivido realmente para Deus, ou nós temos vivido só para as pessoas olharem e falar, sabe, aquela pessoa vai na igreja? Quem tem sido você diante de Deus? Qual tem sido o seu caráter diante de Deus? Não diante das pessoas, porque diante das pessoas é muito fácil para chegar aqui, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, e diante de Deus. Quem tem sido você? Se Deus parasse agora diante de você, quem você falaria que você é? Ou você simplesmente ficaria sem argumento quando o Senhor falasse para você assim, cadê o que eu te pedi? O que você vai falar para o Senhor? Ah, Senhor, não deu tempo. Ah, Senhor, não vai ter desculpa. Diante do Senhor, diante das pessoas, nós temos que ser a mesma pessoa. Nós temos que ser diante do Senhor uma pessoa que realmente esteja nos caminhos do Senhor. E Jonas, irmãos, ele realmente era um profeta, sim, do Senhor. Várias coisas Deus mandava ele fazer, ele fez. Mas sabe por que ele não fez? Primeiro, pela desobediência. Segundo, que ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus ainda perdoaria. E nós? Se alguém fizer algo para nós, nós perdoamos? Ou nós simplesmente viramos a cara e nunca mais olhamos para a cara da pessoa? Quem é você diante de Deus? Jonas, ele se arrependeu, ele orou. Aquele povo jejuou. E nós? Eles nem serviam a Deus. E jejuaram, pedindo a misericórdia de Deus. Quanto tempo você não jejua, não se prostra diante do Senhor? Sabe, irmãos, é difícil a gente reconhecer que Deus é Deus. E muitas vezes nós só reconhecemos na dor. Ou diante de uma dificuldade que nós sabemos que se não for Deus, a gente não permanece. E eu uma vez contei um testemunho aqui, eu não sei se está todos os irmãos, que eu fui diagnosticada, né, com câncer. Já estava em metástase na época. Mas ali eram as mãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha desobediência. Quando eu recebi aquele diagnóstico, realmente, para mim, não tinha mais jeito. Porque o próprio médico falou para mim assim, olha, você está com tumor no fígado, no pâncreas, no rim, e já está metástase. Só vou pedir o último exame para saber qual o tratamento melhor. Irmãos, eu confesso para vocês que naquele momento eu não pensei que eu estava em desobediência. Eu só pensei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque daí a gente lembra quem é nosso Pai. A gente sabe a quem pode recorrer. E quando eu fui fazendo os exames, eu ficava com muito medo do que ia acontecer. Mas também eu sabia que eram as mãos de Deus. Porque Deus já tinha usado pessoas para falar comigo que o meu tempo de desobediência estava acabando. Até pessoas, quando eu estava afastada, ia lá no meu antigo trabalho e falava, olha, volta, porque o seu tempo está acabando. E talvez hoje Deus esteja te alertando, volta porque o seu tempo está acabando. Será que nós temos dado ouvido? Porque é muito fácil a gente vir aqui pregar, sapatear, rodopiar, e quando a gente tem que falar a verdade, que é o mais doloroso, ninguém quer ouvir.
Mas eu não me importo, irmãos, se não quiser me dar ouvido. Porque você não tem que dar ouvido para mim, você tem que dar ouvido à palavra de Deus e ao Senhor. E quando estava já nos últimos exames, faltava somente esse exame para eu fazer. Na semana, a minha mãe me convidou eu para ir no culto. E eu estava muito revoltada. Já estava depressiva. E eu falei assim para o Senhor, eu fiz prova de Deus. Eu falei, Senhor, se eu for lá, ou o Senhor fala comigo, ou nunca mais eu piso dentro de uma igreja. Irmãos, eu falei somente no meu pensamento, no meu coração, porque Deus sabia, Deus conhece o que a gente pensa. Quando eu cheguei, irmãos, eu cheguei na porta da igreja. Eu conhecia o pastor daquela congregação, mas eu não conhecia o irmão que estava ministrando. Eu entrei, a hora que eu sentei no último banco, na mesma hora, o Espírito Santo usou aquele irmão para falar comigo. Você que chegou, que está no fundo da igreja, coloque-se de pé. Eu já olhei assim, será que é comigo? Só tinha eu, irmão. Eu levantei. Ele falou assim, sabe o que Deus me mostra? Você sentado numa cama, com uma Bíblia rosa no seu colo, chorando muito. E era realmente o que eu tinha feito. Porque eu sabia que meu socorro só era no Senhor. E naquele momento, irmãos, eu sabia que era Deus falando comigo. Ele falou assim, você crê que Deus pode mudar a sua história hoje? Eu já comecei a chorar, falei assim, amém. Ele falou assim, mas você crê mesmo que Deus pode mudar a sua história hoje? Se você voltar hoje e se afirmar com Deus, o Senhor muda essa sua situação. Naquele momento, irmãos, eu não pensei mais nada, não pensei no que eu estava vivendo, não pensei mais nada, eu só pensei assim, eu preciso de Deus. Só que naquele dia, eu também fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, se for para me desviar meu pé, o Senhor arranca a minha vida. Porque para Deus é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. E naquele momento, um dia depois, eu tinha o último exame para fazer. E eu tinha o risco de não conseguir ficar dentro daquele tubo, porque eu não consigo ficar muito tempo num lugar fechado. Quando eu estava lá, irmãos, eu só pedi assim, Senhor, segura minha mão. Que por minha força eu não vou conseguir. E aqueles técnicos que estavam dentro da sala falou assim, se você sentir mal, você aperta essa bolinha aqui que está na sua mão. Eu falei, tá bom. Irmãos, eu entrei, fechei o olho, comecei a orar e falava assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se puder ter misericórdia de mim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estava com uma bolinha segurando nas mãos e o tempo inteiro eu sentia uma pessoa segurando nas minhas mãos. Só que como eu estava de olho fechado, eu achei que tinha ficado alguém comigo dentro da sala, porque eu já tinha avisado que eu passaria mal. Quando terminou o exame, eu perguntei para o técnico assim, quem é que estava comigo lá dentro do exame? Ele falou, você? Eu falei assim, porque eu senti alguém segurando as minhas mãos. Ele falou, não, não tinha ninguém não, moço, porque não pode entrar ninguém com o paciente. Aí eu fiquei pensando naquilo, falei, meu Deus, mas como assim? Passou os dias, saiu o resultado dos meus exames e eu voltei no médico. Irmãos, quando o médico olhou assim no meu exame, ele olhava para o exame, olhava para mim, olhava para o exame, olhava para mim e falei,
vai ter outro jeito. Ele falou assim: olha, Danilo, eu não sei o que aconteceu, mas o que tinha dado no seu exame, não tem mais nada aqui. Aleluia, Deus. Aqueles nódulos que estavam no fígado, era tudo gordura. Só que não tem explicação, mesmo sendo gordura. Porque o tamanho do fígado que está constando aqui é o fígado de uma pessoa com obesidade mórbida, que já está no estado avançado. Aí eu fui olhando para ele, ele falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas não tem mais nada. Aleluia. Irmãos, aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia. Eu virei para ele e falei assim: o senhor acredita em Deus? Ele baixou a cabeça. Falei assim: foi Deus que me curou. Eu não sou melhor que ninguém, irmãos. Mas eu sei que se você usar a sua fé hoje, se você realmente decidir estar na presença de Deus, verdadeiramente hoje, o Senhor pode mudar tudo o que você está vivendo. Aleluia. Toda a sua situação, mas você precisa crer que Deus faz. Ainda que a sua fé seja pequena, que você olha e fala assim: o Senhor nem vai ver minha fé nesse momento. Mas usa ela, coloca em prática e faz prova do Senhor. Porque eu fiz prova do Senhor. E faz mais ou menos uns 6, 7 anos. E todo ano eu faço cerca de 2, 3 vezes no ano exames. Irmãos, não dá mais nada. A honra e glória do Senhor, porque não é para mim a honra, mas é para a honra e glória do Senhor, porque Ele ainda cura. Aleluia. Ele ainda liberta. Se para você, aquele parente, aquele amigo, aquele filho, não tem jeito, entrega ele nas mãos do Senhor. Mas é do Senhor, não é de outra pessoa, é de Deus. Que você vai ver se ele tem ou não tem jeito. Mas tenha certeza que você entregando nas mãos do Senhor vai ser feita a vontade do Senhor. Não queira tomar de volta. Porque nós temos a mania de entregar e querer ajudar. Deus não precisa da nossa ajuda. Se você entregar para Deus, é para Deus. E o Senhor falava hoje para mim sobre isso. Sobre jejum. Aquele povo, mesmo sem conhecer Deus, eles jejuavam. E justo hoje eu fui abrir um vídeo lá no YouTube. Estava falando sobre jejum. E o Senhor falava assim para mim assim: sabe aquela causa que o meu povo acha que não vai conseguir? Abre um jejum e faz prova de mim. Irmãos, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós entregamos o nosso tudo ao Senhor, o Senhor age. Mas para isso nós temos que entregar mesmo, de coração ao Senhor. Aleluia. Jonas, quando ele começou a obedecer e entendeu que sem a vontade de Deus na vida dele, ele não era nada, ele não era ninguém, o Senhor mostrou para ele que é Ele quem tem misericórdia. Aleluia. É Ele quem age, é Ele quem faz. E o Senhor está mostrando para você hoje, por mais que você fale assim: ah, não era essa palavra que eu queria ouvir, mas é a palavra que o Senhor me mandou trazer. Então, talvez para você hoje está sendo um alerta de Deus. Deus te trouxe aqui para te alertar que talvez seja a sua última chamada. Talvez seja hoje o seu último volta, enquanto ainda há tempo. Se você está tendo fôlego de vida, ainda dá tempo. A obra do Senhor precisa de você. Porque, irmãos, são poucas as pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Tem muita pessoa aí, igreja, mas pouca pessoa fazendo a vontade de Deus. Então seja a diferença. Se você pode, hoje, seja a diferença na casa de Deus. Faça a diferença.
Porque nós não sabemos qual vai ser o nosso último suspiro. Se o Senhor falasse para você agora, vou te levar agora, você teria certeza que você iria com Deus? Você teria certeza que você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está esperando para amanhã, depois de amanhã, semana que vem, sem saber se vai chegar? Porque olha o que está acontecendo no mundo. Nós não temos a certeza de viver nem mais 5 minutos, 10 minutos. O que você está esperando para estar realmente na presença de Deus, para firmar os seus pés? Então, essa palavra foi o que o Senhor colocou no meu coração, desde domingo. Firma os seus pés enquanto ainda há tempo. Faz a vontade do Senhor enquanto você ainda pode achar a presença dEle. Amém? Eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.